dirigindo, Deus, essa família para os caminhos do Senhor, que eles tenham o desejo, a vontade em seus corações de buscar a face de Ti e buscar aprender mais da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A transmissão ela foi interrompida por causa do sinal da internet, mas nós estamos gravando e depois eu vou colocar no YouTube e as pessoas poderão ainda assim acompanhar a pregação e o culto que nós estamos celebrando nosso Deus. Obrigado, Juliano. Tá bom? Voltar a internet de novo. Não, porque quando ele interrompe ele baixa o primeiro vídeo e demora um certo tempo para ele poder baixar. Enquanto está baixando, eu não consigo transmitir o segundo, dar continuidade na transmissão. Então, para a gente não perder tempo, então eu vou gravar, tá bom? Muito bem, o próximo hino que nós vamos cantar é o número 322. Vamos cantar as duas primeiras estrofes e depois o Oswaldinho vai estar orando, tá bom? Eu já vou explicar pelo pedido que ele vai estar orando. Como um calmo rio. Esse é o hino que nós vamos cantar, tá bom? 322. Quero lembrar os irmãos que nos acompanham que é um culto de oração, né? Então o irmão Oswaldo vai estar orando pelas pessoas que têm nos visitado, tá bom? Então tem a Sabrina, que já veio nos visitar, tem também o Mateus, o Andrew, a Nena, a Laís, que já vieram nesse período que nós estamos aqui. Já foi orado pela Kelly e Daniel, então lembre dessas pessoas então. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, Deus. Obrigado por tudo que já fizemos, pelo dia de trabalho que o Senhor nos cuidou, nos abençoou. Pedimos também para esse momento, chegamos até o Senhor em oração. Pedimos que o Senhor nos receba a nossa oração. E eu peço em especial pelas pessoas que têm chegado até os cultos, nesse início não muito devido não termos ainda uma igreja e o culto ser nas casas, mas algumas pessoas já têm aparecido. Pedimos pela Sabrina, pelo Lucas, que o Senhor cuide deles,
que eles possam vir mais vezes e que eles estejam chegando e procurando o Senhor, ó Deus. Pedimos pelo Mateus, esse seu amigo, o Andrew. Pedimos que o Senhor confirme a palavra que foi pregada a eles, que eles sintam vontade de vir mais vezes, saudade do que foi pregado, das músicas, que o Senhor mantenha o desejo do Mateus de fazer o estudo quando começar e que ele possa ser um bom servo do Senhor aqui nessa cidade. Pedimos pela Nena, pela Laís, que foram no domingo, cuida delas, das suas famílias e que elas voltem outras vezes também. E também da Kelly, da sua família. Muito obrigado pela visita dela. Que o Senhor também abençoe eles. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Inclusive eu quero mandar um abraço, né? Pastor Gasparino, ele tinha acabado de ligar quando nós estávamos transmitindo o culto, tinha uma ligação perdida, né? Depois eu vou retornar a ligação do pastor Gasparino. Mas fica aí já um forte abraço, pastor. Foi um dos pastores que inclusive eu tive uma oportunidade de trabalhar, né? Lá no Macrer, né? E ele sempre falava assim nas pregações que eu ouvia ele pregando, né? Ele falava assim, que Deus desse a ele a visão de ver a multidão cansada, né? Lá no texto do Evangelho fala que Jesus via uma multidão cansada e aflita. E em tantas pregações que eu já tinha ouvido ele pregando, ele falava que ele pedia a Deus para deixá-lo ver essas pessoas. Porque às vezes nós não notamos, né? Então, um pregador precisa ver uma multidão cansada. Então, um forte abraço ao pastor Gasparino. Antes da pregação, vamos cantar a quarta estrofe e depois as crianças vão sair com a Juliana para o culto infantil. Tá bom? Já está tudo preparado. E nós vamos estudar a palavra de Deus aqui. Então, como um calmo rio, quarta estrofe. Ó Senhor amado, Tu és nesta paz, sempre Tu nos deste a perfeita paz. Faz-nos conhecermos mais de Teu amor, pois és nosso Mestre, Deus e Redentor. Nele descansando, sempre paz terei, no Senhor confiando, nada temerei. Muito bem, obrigado, irmãos. A estrofe, o coro fala nele descansando, né? E o neném ali quase descansando mesmo, né? Ele foi ouvindo, né? E foi abaixando. Juliana, pode ir para o culto infantil com eles. O Benjamin já está animado para o culto infantil, muito animado. Olá, Benjamin. A Juliana. Não, deixa só uma ali. Tá. Pode ir. Vamos lá. Pode deixar por aí no sofá, tá? Deixa assim, já volta. Uns meia hora. Mais ou menos. Cuidado aí. Isso. Muito bem, vamos ler mais uma vez o texto do Evangelho de Lucas. Eu quero estudar com vocês sobre o bom samaritano. Você que está em casa nos acompanhando, se você quiser também conferir o que vamos ler mais uma vez, seria muito bom. Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, tratou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizo quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de estudar a sua palavra. Certamente há um recado de Deus para nós. Certamente há uma mensagem de Deus para o nosso coração. Que a tua palavra possa nos orientar. De modo especial, mais uma vez, apresento a Kelly ao Senhor. Obrigado pelo esforço que ela tem tido em casa, como mãe, como esposa, no ambiente de trabalho, servindo, fazendo o seu melhor. Pedimos ao Pai que o Senhor cuide dela. Obrigado também pela vida do Oswaldo, da Stephanie, que tem ajudado e muito esse trabalho aqui em Arapoti. Que o Senhor também os abençoe. Também oro por aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que nos acompanharão, que a tua palavra também possa lhes falar ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, essa parábola contada pelo Senhor, ela foi contada para responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, né? Acho que você já deve ter observado pela leitura que foi feita, né? A pergunta é a seguinte: quem é o meu próximo? Então, essa parábola ela foi contada para responder essa pergunta: quem é o meu próximo? E a resposta que Jesus deu foi a seguinte: o teu próximo é aquela pessoa que precisa da tua ajuda. Essa é a resposta. Quem é o teu próximo? Resposta: o meu próximo é aquela pessoa que precisa da minha ajuda para que eu exerça, né, conforme o texto destaca, a compaixão, para que eu exerça a misericórdia. Irmãos, todas as pessoas que precisam da tua ajuda, que estão ao teu alcance, existe uma certa urgência, né? Como no caso aqui citado desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de ladrões que depois de lhe roubarem tudo, o espancaram e o deixaram semi-morto. Aquele homem, ele precisava de ajuda, mas não amanhã, não depois. A ajuda dele, a necessidade dele era urgente. E aí vem Jesus e vai dizer o seguinte: então vai ajudar, poxa. Até foi isso que ele falou no final: vai tu e procede de igual modo. Então essa parábola contada pelo Senhor revela uma grande verdade e revela também um grande dilema, né? A grande verdade mostrada por Jesus aqui nesse texto é que, olha que interessante, né? As pessoas que nós mais esperamos, as pessoas que nós temos mais expectativas, não são elas que usam de misericórdia para conosco. Então isso é uma grande verdade, né? Na verdade eu diria uma grande triste verdade, né? As pessoas que nós mais esperamos, que nós criamos mais expectativas, são elas mesmas que deixam de exercitar conosco compaixão. E daqui a pouquinho eu vou provar isso para você. Porque o que se espera de um levita, que em tese serve a Deus? Que vai ajudar
o pobre homem, né? O que se espera de um como que é o outro? É um levita e um sacerdote. O que se espera de um sacerdote? Que ele exerça de misericórdia, porque, poxa, ele lê a Bíblia todo dia, ele sabe o que Deus espera dele. Então esse texto revela essa grande verdade para nós, que às vezes a ajuda vem de onde nós menos, vem de um samaritano, poxa, né? Que em tese, nem judeu puro de sangue é, né? É qualquer coisa misturada, e a ajuda veio dele, né? Sendo que aquelas pessoas que nós temos certeza que iria nos ajudar, evita o assunto. Não é assim que acontece? Quando nós mais precisamos, evita o assunto, não comenta nada, faz o que esses homens fizeram, passam de largo, né? Passam apressadamente para não ter que dar atenção, né? Não quer se envolver porque já tem 1 trilhão de coisas para resolver, né? Então essa é uma grande verdade que Jesus traz para nós aqui. Mas Jesus, ele já começa chutando balde mesmo, né? Ele também traz para a gente um grande dilema. Por que dilema? Por causa que existe uma frustração, né? Apesar de que o rapaz que caiu na mão dos ladrões foi deixado como semi-morto, ele não conseguiu, né, ver a indiferença dos religiosos, ele não conseguiu ver, né? A gente consegue ver o que ele falou, né? E para o nosso coração é um dilema, porque o que se espera de um sacerdote, né? O que se espera de um levita? Se espera uma ação proativa. Agora, o que se espera de um ladrão? Bom, todos nós sabemos o que se espera de um ladrão, né? Mas a postura daqueles religiosos, Jesus destaca na parábola, a atitude, a postura foi tão surpreendente que levanta uma suspeita razoavelmente honesta do coração deles, devido à ocupação que eles tinham, né? Então isso é um dilema, né? Você receber, olha que interessante, o dar de ombros. Olha que legal. O que eu recebo na minha angústia, na minha miséria? O teu desprezo, né? O teu dar de ombros. Isso é muito triste. Porque eles poderiam ajudar por aquilo que eles representavam. Eles poderiam ter ajudado. Se entendesse o mínimo quer dizer compaixão. Tem muito crente que só é religioso. Falta o exercício da compaixão, da misericórdia, no contexto aqui ensinado pelo Senhor, de quem é o meu próximo. E Jesus vai mais fundo, ele cava mais fundo, né? Ele detalha, né? Então eu quero apresentar a vocês, essa noite, alguns estilos de vida adotados por alguns crentes. Tem muito crente que se assemelha ao ladrão desta parábola. Tem muito crente que só consegue enxergar a sua própria realidade, o seu próprio umbigo. Existem crentes que se assemelham muito à postura desses dois religiosos, que são completamente apáticos, indiferentes. Existem sim crentes, cristãos, que se assemelham com esse samaritano. Então Jesus, ele apresenta aqui a nós 3 propostas de vida, né? 3 estilos de vida. Temos aqui o primeiro estilo que são os ladrões. Temos aqui o segundo estilo de vida, a segunda proposta de vida, que são os sacerdotes. E temos aqui um terceiro estilo de vida, uma terceira proposta, que é o bom samaritano, né? São 3 modelos. Aqui, ó. Como pensam os ladrões? Como que pensa um ladrão? O ladrão pensa assim, né? O que é teu é meu. O ladrão pensa assim: o que é teu é meu. Né? O levita e o sacerdote, eles pensam assim: o que é teu, o que é meu é meu. É um outro modelo de vida, é uma outra filosofia de vida. Né? O ladrão pensa: o que é teu é meu, porque eu vou lá e tomo na mão grande. Já os religiosos, a filosofia de vida deles é assim: o que é teu, o que é meu é meu. Já o samaritano, a proposta de vida dele é a seguinte: o que é meu é teu. Que é a postura da partilha, que é a postura
da generosidade. Então vamos pensar um pouquinho sobre o ladrão, né? Tem muito crente que tem a postura do ladrão, né? Existe muito crente que vive com uma sensação de falta. Existem muitas pessoas assim, inclusive, né? Que tem a sensação aqui, ó, de que quanto mais ele consegue acumular para si mesmo, que quanto mais ele consegue reter para si, sua vida vai ter sentido, né? Olha, foi uma bênção ter ouvido aquilo daquele pastor. Eu consigo granjear, eu consigo conquistar. O ladrão pensa assim: tudo que eu puder, eu vou reter só para mim mesmo. É o caso aqui desse ladrão. Ele não consegue enxergar nada que esteja disponível que ele não queira tomar para si. É o famoso e o conhecido bicho come-come. Tem muita gente assim, que é a postura do ladrão. Ou seja, ele é tomado por um impulso, né, de tomar para si. Agora, já os religiosos, ele assumem a postura que eu acho pior do que ladrão, que é a postura do marasmo, que é a postura da insensibilidade. Eu acho ruim essa postura, né, do coração humano, que é a postura da indiferença. Eles pensam assim, né, muitos religiosos, né, ali tipificado pelo levita e o sacerdote, né? Eles pensam assim, olha, eu não quero me envolver com os teus problemas, porque eu já tenho os meus. Eu não quero me comprometer com as suas necessidades, porque eu também tenho as minhas. Né? Cada um com seus. Não tem gente que vive assim? Cada um com seus problemas, né? Você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Parece bonito, né, em tese. Inclusive, essa semana eu fui comprar pão de manhã e tinha um adesivo no carro estacionado. E o adesivo falava assim, como que é? Deus deu a vida a cada um para que cada um cuide da sua. É uma postura religiosa, né? Quanto menos eu me envolver com a sua vida, melhor. Quanto menos você optar na minha vida, melhor ainda. Então é isso que nós vemos sobre a postura da indiferença, né? Eu não tenho nada a ver com seus problemas. Tem gente que é cristã que pensa assim, né? Pontue. Seus problemas são seus problemas. Tem muitas pessoas que pensam assim. Mas essa postura religiosa ela é muito gritante. Por que digo isso? Porque a postura do ladrão se espera. O que se espera de um ladrão? Nada. Na verdade, você espera o pior de um ladrão. E é gritante porque você não espera isso de um religioso, de um levita. Cara, o outro lá era sacerdote, poxa. Agora, existe aqui fortes expectativas com relação aos religiosos, mas essas expectativas elas não foram atendidas. Porque esses religiosos, eu queria levá-los a pensar, por que eles agem assim? Por que o levita fez isso? Ou nós fazemos, né, em algumas situações? Por que nós evitamos? Por que nós não queremos nos envolver? Por que nós passamos de largo? Eu acredito que essa postura nasce de uma noção equivocada em relação àquilo que eles acreditam estar fazendo para Deus. Né? Os religiosos, muitos deles, eles pensam o seguinte: eu não tenho tempo para me envolver com as suas necessidades, porque eu já tenho meus projetos com Deus. Eles pensam. Eu já tenho os meus deveres eclesiásticos. Eu já tenho os meus deveres congregacionais. Então você fica na tua aí, você corre atrás. Porque viver, meu irmão, é matar um leão por dia. Eu estou dando aqui um duro danado para matar o meu leão. Vou ter que matar um leão para ti também? Então fica você na tua que eu fico aqui. Só que essa é uma postura equivocada, porque ela nasce da compreensão. Essas pessoas acreditam mesmo que elas estão servindo a Deus. Se abstraindo da realidade, se abstraindo
da realidade do agora. Elas se abstraem e elas acham mesmo que elas estão servindo a Deus. Eu não duvido que se nós parássemos o religioso quando estava descendo aquele caminho que aconteceu aquele acidente, e alguém chamasse, viu, vem cá, levita. Não, eu tenho que ir para o templo, atrasado. Não, mas vem aqui um pouquinho, só um pouquinho. Presta. Viu? Você não viu um moço caído lá? Poxa, viu? Judiação. Por que você não faz nada? Não, porque tem que ir para o templo. Tem que servir a Deus. Poxa, servir a Deus no templo? Será que você está ali, tem uma necessidade real ao teu lado? E você não viu? Então é uma compreensão. Porque a pessoa talvez pense, né? Eu estou cuidando das coisas sagradas, eu estou cuidando das coisas divinas, a minha vida é consagrada a Deus. Eu sou uma pessoa alienada, tem um monte de crente, de igrejas aí, não me ofenda, não se ofenda. Tem um monte de crente que é alienado. É completamente no mundo da lua, né? As coisas acontecendo à sua volta, pessoas clamando por conversão, o cara completamente alienado, né? A guria completamente pensando não sei no quê. Isso é muito triste. E nessa época aqui da lei de Moisés, os homens separados para cuidar das coisas de Deus, eles não podiam ter contato com coisas impuras. E nós temos aqui um homem sangrando, né? O sacerdote e o levita devem ter pensado, né? Esse negócio de sangue aí já é complicado. Eu vou tocar no homem sangrando? Porque se ele toca em sangue, ele se inviabiliza por uma semana. Ele é impuro. É um judeu, levita, ele é impuro. Então, como que eu vou me inviabilizar para fazer as coisas sagradas? Então ele deixa de lado o próximo e se envolve com coisas, ao invés de se envolver com pessoas. Então ele foge da sua realidade. Então esse é um segundo estilo. Agora, Jesus, quando contou essa parábola, a intenção dele é que sejamos como o samaritano, né? É a intenção dele. E ele vai falar sobre a postura do samaritano, que foi uma postura inesperada. Porque ninguém espera de um samaritano. Porque, vocês sabem, né? Os judeus, eles têm uma rixa. Né? Os judeus, hoje é com os palestinos. Naqueles dias, eram os samaritanos. Eles tinham uma bronca com o samaritano, né? Porque ele era um judeu impuro, né? Mas justamente o samaritano, que ninguém esperava nada dele, não dava nada para ele, veio o ato de compaixão. Veio o ato da partilha. Veio o ato da dádiva, da solidariedade. Veio a postura do compromisso ao próximo, né? Então olha que interessante. O ladrão, todos os ladrões, eles vivem uma política em relação ao próximo de antipatia. O ladrão. Essa é a política de vida dele em relação ao próximo. É a antipatia. Já os religiosos, pelo menos os contados aqui por Jesus, a sua política de relação é da apatia. Já o samaritano, a política dele de relação é uma política da simpatia, ou melhor, da empatia. Né? Essas expressões, acho que vocês estão familiarizados, né? Antipatia, apatia. Simpatia e empatia vem de um termo grego que chama pathos, né? Pathos, empatia, pathos, é a raiz no grego. Essa palavra pathos no grego quer dizer paixão, quer dizer afeto, né? É quanto você é afetado pela sua realidade, né? Quanto você é mexido, quanto que uma situação mexe com você e influencia você, e dentro de você se vê numa necessidade de dar uma resposta àquilo que você soube, àquilo que você ouviu, àquilo que você viu. Isso é pathos. É a forma como você reage. Então o ladrão, quando ele vê alguém com alguma coisa a mais que ele tem, além dele ter ódio da pessoa, ele tem antipatia, ele quer tomar o que aquela pessoa tem.
porque ele vive uma sensação de falta, né? Ele sempre acha que o outro tem mais ou tem justamente aquilo que ele não tem, mas ele acredita que aquilo que faz o outro feliz é a razão da infelicidade dele. Então ele passa a ter inveja do outro. E ele passa a cobiçar o que o outro tem. E ele começa a maltratar o outro. Porque o outro tem o que ele não tem, então ele vive uma realidade de falta. Já o camarada da religião, que se abstrai da realidade, ele tem uma postura de antipatia. Ou seja, você fica aí com as suas coisas, não quero nada teu aí, viu? Pode ficar com os trem. Ele não é cobiçoso, não é invejoso, mas ele não quer relação nenhuma com pessoas. Já o terceiro caso, que é do samaritano, você vê uma coisa interessante, que eu acho que é uma lição que todos nós temos que aprender. Ele usa as coisas do mundo para abençoar pessoas. Eu acho isso que nós precisamos fazer. Aqui, ó, nós precisamos receber de Deus, suprir as nossas necessidades da nossa casa, mas nós precisamos aprender a atender também aquele que necessita. Então eu pego, Deus me provê e eu reparto, né? Então eu uso as coisas que Deus me dá. E quanto mais Deus me dá, mais eu distribuo. E nunca falta, porque Deus sabe que eu vou repartir. Deus sabe que eu não vou reter para mim. E Deus sabe também que eu não vou tirar do outro, que não é meu. E você vê essas pessoas como o samaritano, que nunca falta os recursos para que ele possa abençoar outras pessoas. Que quanto mais Deus dá para ele, mais ele divide, mais ele reparte. Então nós percebemos que essa narrativa contada pelo Senhor Jesus deixa transparecer uma grande verdade. Mateus 13 fala o seguinte, olha, presta atenção, estou terminando. Mateus 13, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Deus está falando? Que algumas pessoas têm, Deus tira o que ele tem e dá para aquele que não tem. Porque aquele que não tem consegue repartir. Aí Deus tira dele. É a parábola dos talentos. Deus foi na parábola, né, o seu Senhor deu 10 talentos para um, deu 5 talentos para outro e deu 2 talentos para um outro servo. Né? Era o dono de uma fazenda. Deu talentos. Deu 10 para um. Deu 5 para outro, deu 2 para um outro servo. O que recebeu 10 talentos, ele multiplica, ele negocia e conseguiu outros 10 talentos. Jesus, o servo, né, conseguiu. Aí o Senhor falou, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque vai multiplicar. Ele não vai reter para ele. O que tinha 5... Na outra parábola contada pelo Senhor, o servo recebeu 5 talentos, ele foi e negociou mais 5. Quando o seu Senhor veio para a prestação de contas, falou assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pegou aquele que recebeu 2 talentos, e ele não fez nada, ele enterrou os talentos. E veio com uma justificativa. Sei que o Senhor é bravo, cruel. Aí o Senhor falou o seguinte para ele, servo malvado e negligente. Tirai os 2 talentos dele e dai para o que tem 10. Eu vejo Deus fazendo isso na obra missionária. Eu vejo Deus fazendo isso na igreja. Deus tirando de uns e repassando para outros. Porque aquela pessoa, ela enterra os talentos dela. Ela não tem a capacidade de notar porque ela tem, né, um estilo de vida que não condiz com aquilo que Jesus espera de nós. Irmãos, se nós não tivermos a postura do samaritano,
eu não vou ser o sal da terra mais nunca. Eu não vou ser a luz do mundo. Interessante que se eu não sou o sal da terra, e se eu não sou a luz do mundo, eu perco o propósito de influenciar pessoas. Tiago, estou terminando, Tiago capítulo 4, inclusive eu estava conversando com o Oswaldinho essa semana e eu citei esse versículo. A Bíblia fala assim, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, irmãos, para eu terminar mesmo, em última instância, tudo que você tem foi Deus que deu. Então, qual é o conselho? Versículo 36 e 37. Vamos ler? Vamos terminar? Lucas 10, 36 e 37. Qual é o conselho? Diz assim a palavra de Deus. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tudo de igual modo. Então, qual é o conselho de Jesus para nós? Eu acho que o conselho de Jesus para nós, eu estou falando na real, para nós, é o mesmo conselho que esse intérprete da lei recebeu. Assim como o samaritano reagiu, vai tu e vive desse jeito. Amém? Querido Deus, obrigado pela palavra que foi trazida ao nosso coração, mesmo diante dos desafios que enfrentamos, ainda podemos ter uma boa e correta postura. Livra-nos desse espírito da ladroagem, desse espírito religioso, e coloque em nós um coração de carne, um coração cheio e repleto de compaixão e de misericórdia, e que possamos estar atentos, porque breve o Senhor virá fazer a prestação de contas. Mais uma vez eu entrego ao Senhor a Kelly, suas lutas, seus desafios, sua vida em casa. Oramos também pela sua salvação. Temos aí uma eternidade pela frente. Oro para que o Senhor a salve. Também o seu esposo, seu filho. Continua abençoando ela no seu trabalho. Que ela possa crescer e ter uma projeção. Abençoa também o Oswaldo e Stephanie no seu trabalho. Oswaldinho no refúgio, Stephanie na escola. E eu sei que também eles não têm apenas essas atribuições, são tantas outras. Que o Senhor lhes dirija. Cuida das crianças, Pai, das nossas crianças. Oro pela escola, pela colônia, inclusive o trabalho que vamos fazer no dia 17 e 18. Eu já oro por conversões. E oro também pelos professores, que eles possam ser afetados pela tua palavra. Abençoa também o lanche que vamos ter daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino e a gente termina o culto, tá bom? Vamos cantar o hino 337. É do Inário. Não tem na folha, né? Não tem problema. Não tem aqui Inários. Essa mensagem é muito interessante, né? Porque nós estamos de partida. Nós somos chamados para servir e vamos partir. E vamos deixar um legado. Que esse legado possa ser o exemplo que temos de vida, né? Tudo que você granjeou, você não vai levar nada. Então saiba administrar essas coisas. Então vamos cantar esse hino 337. São 2 estrofes.
Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. O livro tem a outra parte na música aberta, tá bom? Isso, ela tem duas partes. Segunda estrofe agora. Me achei amando os tesouros celestes, quãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrando o culto, hoje que foi dia 27 de maio de 2021. Agradeço também os irmãos que vão nos acompanhar depois dessa transmissão que foi feita. Não foi possível fazer a transmissão online por causa da oscilação do sinal de internet, tá bom? Mas Deus abençoe todos vocês. Eu vou pedir para o nosso anfitrião orar, terminando o culto desta noite. Senhor Deus, agradecemos pela sua palavra, que vem de encontro ao nosso coração, nos ajude a temer mais o Senhor e colocar isso em prática. Abençoe dessa noite, nos dê uma boa noite de descanso, cuida do dia de manhã, dessa semana, que o Senhor nos proteja e nos abençoe. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá bom, ainda nós temos, tem uma sopinha, parece? Então tá bom.